Então vamos lá, Escola Superior de Teologia Prática, a aula de hoje, no módulo A Vida no Espírito, essa é a aula 1, ok? Eu vou falar sobre andar no Espírito e andar no poder, e certamente que essa será uma aula importante para muita gente. Se eu tivesse que dar um conselho para o meu filho, antes de eu morrer, eu daria esse conselho aqui, na verdade essa aula aqui. Essa aula é tão importante que eu daria essa aula aqui para ele, esse conteúdo para ele, esse conhecimento para ele. Porque esse foi o conhecimento que me libertou de muita coisa. Eu precisava conhecer isso. Muito tempo como crente, mas esse assunto aqui eu não conhecia. Se eu soubesse disso aqui, eu já estava muito mais na frente espiritualmente falando. Então hoje, se você está andando com uma asa só do avião, eu vou lhe dar outra asa para você poder decolar. Você está tentando decolar espiritualmente, não está conseguindo vencer a carne muitas vezes, vencer a tua natureza. Olha, irmãos, eu vou dizer a vocês, essa aula de hoje é uma aula poderosa, viu? Se você praticar o que eu vou te mostrar aqui, a sua vida espiritual, o seu ministério, nunca mais serão os mesmos, com certeza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos praticar isso aqui. Eu vou me mover através do Prezi, que é um programa que eu uso para fazer as minhas apresentações. Ele é um programa dinâmico que trabalha com Zoom. Eu já usei ele aqui, se eu não me engano, em 2 aulas. E hoje eu tive um trabalhinho, né? Dá trabalho fazer, mas a aula fica mais bonita, fica melhor. O PDF dessa aula eu vou estar compartilhando com os irmãos, tá bom? PDF dessa aula, se você nos acompanha nos grupos aí, eu vou estar compartilhando com você, com certeza. Amém? Então vamos iniciar. Escola Superior de Teologia Prática, módulo A Vida no Espírito, andando no Espírito e andando no poder, é a aula de hoje. Amém? Então vamos lá. Deus é bom, deixa eu me policiar aqui, porque eu já ia apertar um botão aqui, mas aqui é diferente. Aqui tem que ser usando aqui outro recurso. Deixa eu me ajeitar por aqui, para não ter nenhum tipo de atrapalho, né? Glória a Deus. Amém? Então, vamos começar falando sobre as 2 fases do ministério de Jesus. Pastor, o ministério de Jesus tem 2 fases? Sim. O ministério de Jesus tem 2 fases. A primeira ele já cumpriu. Ele veio como cordeiro sofredor para poder dar ao homem a chance de se unir novamente a Deus, através do novo nascimento. Então, essa foi a primeira fase, morrer por nós e com o seu sangue nos comprar para Deus. A segunda fase do ministério de Jesus é o reinado, é o governo de Cristo. E entre uma fase e outra, ele deixou uma pessoa, ele deixou o Espírito Santo, para que pudesse, então, nos acompanhar nessa jornada na terra. E a gente não está só, a gente está com o Espírito Santo. Eu quero te mostrar isso através de uma parábola. Amém? Tem uma parábola que é bem interessante. Você já deve ter lido ela. E é a parábola do bom samaritano. Quero começar com essa parábola. Ela foi proferida em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. E nessa parábola a gente vê perfeitamente as 2 fases do ministério de Jesus. Essa parábola está cheia de elementos escatológicos e eu não tenho aqui a intenção de abordar todos eles, mas eu vou tocar aqui um pouco na escatologia, só um pouquinho, para a gente poder seguir em frente e ampliar a sua visão no tocante à questão do ministério do Espírito Santo. Então vou ler aqui Lucas 10, do 30 ao 33, diz assim: Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veja que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote. Veja que o texto diz que o sacerdote descia. Então, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Veja que o homem descia, que foi atacado pelos salteadores. Veja que o sacerdote também descia, e veja que o levita também descia. Os 3 estavam fazendo o mesmo caminho, eles estavam indo de Jerusalém
para Jericó. E o texto continua dizendo: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Então veja que o samaritano fazia um caminho diferente. O texto diz que ele seguia o seu caminho. Em outras traduções diz que o samaritano, ele ia de viagem, ou seja, ele estava indo de Jericó para Jerusalém. Ele fazia o caminho inverso. É muito interessante observarmos esses detalhes nessa parábola, porque isso vai nos trazer grande revelação daqui a pouco. Continuando o texto: chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede de igual modo. Então, essa parábola aqui é uma parábola muito interessante. Eu quero começar o assunto A Vida no Espírito, falando dessa parábola, mostrando as 2 fases do ministério de Jesus. Observe bem que o texto nos mostra que o sacerdote, que aquele homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. O sacerdote, e ele caiu nas mãos dos salteadores, que espancaram ele e deixaram ele semi-morto. O texto também diz que descia um sacerdote, vendo aquele homem, não socorreu. O texto também me mostra que um levita, vendo aquele homem, não socorreu, ele descia também de Jerusalém para Jericó. E depois o texto me mostra que um samaritano que ia de viagem, provavelmente, pela descrição, ele subia para Jerusalém. Algumas traduções até colocam isso. E ele ia de viagem de Jericó para Jerusalém. E vendo aquele homem, se compadeceu dele, colocou azeite e vinho nas suas feridas e cuidou daquele homem. Depois o levou para uma hospedaria e entregou ele na mão de um hospedeiro. E o hospedeiro cuidou daquele homem, ficou de cuidar daquele homem. E o samaritano tira 2 denários e dá àquele homem, e diz: se ele gastar mais, então ele iria restituir quando ele voltasse. Ok? Então vamos ver aqui esses elementos nessa parábola. Em primeiro lugar, eu quero dizer, se você entende um pouco de geografia bíblica, você vai saber que Jerusalém está a 400 metros, 700 metros acima do nível do mar. 700 metros, né? Acima do nível do mar. E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, de Jerusalém para Jericó é uma descida de mais de 1.000 metros. É uma descida tremenda, né? É aquela descida. E se eu te disser o seguinte, que aquele homem que foi atacado pelos salteadores, ele representa a humanidade caída, que não consegue se levantar por si só, porque ele estava descendo para Jericó. Porque Jericó, biblicamente falando, é um lugar de maldição, é um lugar maldito, que quando Josué tomou Jericó, ele lançou uma maldição sobre a cidade, e ele disse o seguinte, Josué 6:26, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então veja que quando o cara fosse edificar Jericó, quando ele lançasse os fundamentos, o primogênito ia morrer. E o mais novo iria morrer quando ele lançasse as portas. Foi uma palavra que Josué deu de maldição para o homem que reedificasse a Jericó. E se você for, então, continuar aqui, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 34, veja bem que alguém tentou edificar Jericó. E o que aconteceu? Aconteceu a palavra profética que Josué tinha falado. Iel, né, o betelita, tentou edificar Jericó. Lá em 1 de Reis 16:34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor que falara
por intermédio de Josué, filho de Num. Então observe que aquele homem, né, Hiel Betelita, tentou reedificar Jericó, e quando ele lançou os fundamentos, o seu filho mais velho morreu, primogênito, e quando ele lançou as portas, o mais novo morreu, segundo a palavra que Josué tinha falado. Então Jericó realmente é um lugar maldito, um lugar de maldição. Já Jerusalém não. Jerusalém é a cidade do grande rei, é um lugar onde de lá vai governar o Messias, é um lugar abençoado, irmãos. Então Jerusalém tem promessa de bênção, então é uma cidade alta, então a gente percebe que existe uma diferença. Por isso, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele representa a humanidade caída, sem condições de se levantar por si só, precisando de ajuda. Então esse homem precisava de ajuda. Agora, observe algumas coisas interessantes, porque o texto do capítulo 10 de Lucas, o versículo 31, diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Veja que o sacerdote viu aquele homem caído, que havia apanhado dos salteadores, e não pôde ajudar. Por que que o sacerdote não pôde ajudar aquele homem? Não pôde ajudar porque estava debaixo da mesma condição. Porque o texto diz que ele descia também como aquele homem estava descendo, de Jerusalém para Jericó. Ele estava debaixo da mesma condição, ele também descia. Também, outra passagem que me mostra isso é Lucas 10, 32. Continuando o texto, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Veja que o levita também descia, fazia o mesmo caminho daquele homem, não pôde ajudar porque estava debaixo da mesma condição. Eita, estava debaixo da mesma condição, sem poder socorrer aquele homem. E então aqui nós começamos a perceber que Jesus é o samaritano da parábola, como a irmã Maria Rodrigues colocou aí. A irmã Maria acertou, Jesus é o samaritano da parábola. Ele tinha condições de socorrer ele. E por que Jesus é o samaritano da parábola? Porque o texto diz certo samaritano que seguia o seu caminho, e outras traduções costuma dizer que ele ia de viagem, ou seja, ele estava indo para Jerusalém, e por várias vezes Jesus estava como que quem ia para Jerusalém, e ele anunciava isso: importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue aos principais sacerdotes, morra e ressuscite ao terceiro dia. Muitas vezes ele disse isso. Então Jesus é o samaritano da parábola. Pastor, são poucas provas, eu vou te dar mais provas. Vamos lá? Jesus é o samaritano da parábola. Os judeus não se davam com os samaritanos, nós sabemos disso. Por quê? Os samaritanos, eles surgiram, na verdade, né? Era um povo mestiço. Surgiu como? Porque, se você não sabe, as tribos de Israel eram 12. E era um bloco. Mas durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, Roboão aumentou a carga tributária, aumentou os impostos, e por causa disso trouxe um desagrado muito grande aos judeus. E aí o que aconteceu? Houve a divisão das tribos. Então 10 tribos ficaram compondo o reino do norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos compuseram o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, e a tribo majoritária, a tribo de Judá. Então veja que o reino foi dividido, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Quando houve o cativeiro, na época do cativeiro, eles passaram por 2 cativeiros. O primeiro cativeiro é a parte norte, eles foram para o cativeiro assírio. Então os assírios invadiram as terras de Israel, as 10 tribos, e levaram os israelitas cativos para a Síria. Eles passaram por esse cativeiro assírio. E nesse cativeiro assírio, eles se misturaram. Por quê? Os assírios tinham um programa para enfraquecer a cultura do povo conquistado. E qual era a estratégia deles? Fazer com que aquele povo se relacionasse com suas mulheres, e a partir daí a cultura ia se misturar e aquele povo ia perdendo a identidade. Veja que nós, que somos de Deus, não podemos nos envolver com as coisas do mundo, para que a gente não perca a nossa identidade. Isso é um alerta para nós. Amém? E esse povo perdeu a sua identidade, eles começaram a se misturar. Ok? Já a parte sul, cuja capital é Jerusalém, e a tribo majoritária de Judá, eles passaram então pelo cativeiro
babilônico. E ali eles mantiveram então a raça pura. Quando ambos voltaram dos cativeiros, os dois, o que aconteceu? As 10 tribos se misturaram, cuja capital é Samaria. Então os samaritanos eram uma raça misturada. E os judeus, raça pura, se mantiveram puros. Então, observe bem, e houve uma pureza ali. Então, quando, na época de Jesus, a gente está vendo, o judeu olhava para o samaritano atravessado, como uma raça inferior. Por isso que o judeu não se dava com o samaritano. O orgulho dos judeus, por ter sido a raça pura, ter mantido a raça pura, olhava para o samaritano como uma raça inferior. É mais ou menos como a mãe do Kiko falava para ele. Quem assistiu Chaves aí sabe, né? Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. É mais ou menos isso, não é? Então o samaritano era olhado pelo judeu assim, o judeu de cima e o samaritano de baixo. Por isso os judeus não se davam com o samaritano. E nós sabemos que Jesus foi rejeitado pelos judeus. João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mostrando que os judeus rejeitaram a Jesus como os judeus rejeitavam os samaritanos. Quer mais outra prova? Eu quero te mostrar que os fariseus olhavam para Jesus como samaritano e até chamavam ele de samaritano, e naquela época era uma afronta para um judeu ser chamado de samaritano, porque era como se você chamasse ele de uma raça inferior e pecador. Por isso foi tão tremendo Jesus conversando com uma samaritana, e os discípulos ficaram admirados porque ele estava conversando com uma samaritana. É massa, irmãos. Vamos continuar. Aí, olha só os fariseus chamando Jesus de samaritano, mostrando que ele é o samaritano da parábola. João 8,47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Observe que eles disseram que Jesus é samaritano e que tinha demônio. Então, Jesus é o samaritano da parábola, com certeza. Só por isso, tem mais coisa para te mostrar. Jesus é o samaritano da parábola também, porque ele faz duas coisas. Ele deita azeite e vinho. Jesus deita azeite e vinho, e azeite e vinho são símbolos da redenção. O azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o sangue de Cristo que foi vertido na cruz para nos purificar. Então, ele é o samaritano da parábola, com certeza. Amém, irmãos? Sem dúvida nenhuma, ele é o samaritano da parábola. E aí, nós estamos agora avaliando para onde Jesus foi. Porque ele deita azeite e vinho, recupera aquele homem, dá os primeiros socorros, mas coloca o homem sob a cavalgadura e o leva até uma estalagem. Chegando na estalagem, ele conversa com o hospedeiro e diz ao hospedeiro: cuida desse homem. E deu 2 denários para ele. E disse: olha, se você gastar mais, quando eu voltar eu te restituo. E entregou aquele homem ao cuidado do hospedeiro. Então observe bem que ele deu 2 denários. E 1 denário, ou 1 diário, é a diária de um trabalhador braçal. Mais ou menos aí no dinheiro de hoje, R$100. É um diário. 2 denários são 2 dias de trabalho. E nessa figura escatológica, um dia para o Senhor são 1000 anos. E 1000 anos, um dia. Ele deu 2 denários. Ou seja, Jesus entregou o homem ao hospedeiro e deu 2 denários. 2000 anos, né? Significando 2000 anos. Já fazem 2000 anos que Cristo foi e disse que ia voltar. Porque a história do homem na terra está vinculada aos dias da criação. Deus fez tudo em 6 dias, no 7º dia descansou. Então a história do homem na terra, um dia para o Senhor é 1000 anos, 1000 anos um dia. Os escatológicos, os escatólogos, eles costumam dizer que cada dia da criação é 1000 anos do homem na terra, da vida no homem na terra.
Então já fazem 6.000 anos de vida do homem na terra. Se a gente for olhar bem, de Adão até Abraão é 2.000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos. E de Cristo até nós, mais 2.000 anos, 6.000 anos. Já estamos expirando esse tempo e está na hora de Cristo voltar. Então veja que ele dá 2 denários o homem, simbolizando 2.000 anos. Um dia para o Senhor é 1.000 anos e 1.000 anos um dia. 2 denários. Cada denário, um diário ou um dia, não é? De um trabalhador braçal. Então observe que Cristo está às portas, perto de voltar. Agora é interessante porque ele entrega aquele homem para o hospedeiro cuidar dele. E o hospedeiro então é quem? Quem é o hospedeiro? Quem você acha que é? Quem acertar vai ganhar o livro. Quem acertar vai ganhar o guia definitivo para interpretar o Apocalipse, ó. Quem é o hospedeiro da parábola aí? Quem simboliza o hospedeiro da parábola? Quem é o hospedeiro da parábola? Só vai responder aí quem não é aluno, quem não é aluno, viu? Quem é aluno não precisa responder, não. Quem você acha que é o Espírito Santo? Só os alunos responderam. José Balbino. Adriana, não é aluno, né? Não é, né? Pronto, irmão José Balbino ganhou o guia definitivo para interpretar o Apocalipse, viu? Glória a Deus. Vamos continuar? Então. Ah, todo mundo acertou. Teve gente que errou aí. O hospedeiro da parábola é o Espírito Santo, a quem nós fomos entregues. Jesus cumpriu a primeira fase do ministério, então, que foi morrer por nós. E agora está aguardando a ordem do Pai para cumprir a segunda, que é o reinado de Cristo por 1000 anos. O ministério de Cristo tem 2 fases. Amém, irmãos? Aí, entre a primeira e a segunda fase, ele deixou alguém. E é o Espírito Santo. Estamos no ministério do Espírito Santo. Vamos ver aqui, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro ali é a palavra grega allos, que significa outro da mesma espécie. Deus, não é? Aí ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então observe que o Espírito Santo da parábola aí, o Espírito Santo é o hospedeiro da parábola a quem nós fomos entregues. Então estamos debaixo hoje do ministério do Espírito Santo. Jesus foi para o seu lugar aguardar o cumprimento da segunda fase. Ele é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo é aquele que está nessa dispensação conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus, é Ele. Então estamos debaixo do ministério do Espírito. Veja bem aqui, segundo aos Coríntios 3, do 6 ao 8, diz o seguinte, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então observe que nós estamos hoje no ministério de quem? Do Espírito Santo. Fomos entregues a Ele para ser cuidados por Ele. Ele é o Consolador. Ele é aquele que te traz instrução, que te edifica, que te conduz a toda a verdade. Ele é aquele que promove transformação na sua vida. Amém? Existe essa unção dentro, né? Somos ungidos duplamente. Existe uma unção dentro de nós. Essa unção nos ensina todas as coisas e nos faz produzir 9 frutos. E existe a unção sobre nós que nos faz produzir 9 dons. Então, se você não assistiu a aula sobre os dons do Espírito,
que é a aula que eu trouxe na última sexta-feira, que foi, na verdade, a aula que eu trouxe na última sexta-feira, assista aí. Eu falo sobre os 9 dons do Espírito, que é a produção, né, da unção sobre nós para atingir as pessoas. Veja que a unção dentro é para atingir você e a unção sobre é para atingir as outras pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus, estamos debaixo então do ministério do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Não se preocupe, esse PDF vai chegar nas suas mãos. Se você chegou aqui no Instagram, não está em nenhum grupo nosso de estudo, a Adriana vai colocar o número de telefone aí para você poder mandar um oi para nós, para que a gente possa então estar passando para você esses slides aqui de aula, para que você possa estar estudando. Amém? Então, nós temos a promessa do Espírito que foi feita ao profeta Joel, lá no Antigo Testamento. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. É importante nós refrescarmos a nossa memória no tocante a como o Espírito Santo se movia na Antiga Aliança. Nós sabemos que o Espírito Santo na Antiga Aliança, ele vinha sobre sacerdotes, profetas, reis e juízes, durante o período do juízo, que foi um período curto. Mas ele vinha sobre, naquela época, fazia o que era necessário e depois ele ia, não ficava ali. Aquela unção, ela vinha e ia. Não era uma coisa plena, vinha sobre, ele fazia o que tinha para fazer, e apenas isso. Não estava dentro. Por que o Espírito Santo não podia estar dentro deles? Porque o sacrifício de animais era insuficiente para tirar pecados. Por isso que quando o samaritano deita azeite e vinho, que são símbolos da redenção, agora sim o Espírito Santo pode cuidar. Como ele gostaria de ter cuidado, né? Porque a redenção foi completa. Agora o Espírito Santo pode estar dentro de nós, nos transformando, e pode estar sobre nós, né? Para alcançar outras pessoas. É massa isso, né, irmãos? Então, mas aqui em Joel dá uma promessa no Antigo Testamento. Ele diz que o Espírito Santo viria, seria derramado sobre toda a carne. Então não seria mais essas 4 classes que eu falei aqui, mas seria sobre toda a carne, ou seja, todos teriam acesso ao Espírito Santo. Aquilo seria democratizado, e o texto nos diz que eles iriam, que diz que os filhos e filhas, né, iriam receber o Espírito Santo, eles iriam profetizar, os velhos também receberiam o Espírito Santo, e eles iriam ter sonhos, e os jovens teriam visões. E ele diz até sobre servos e servas, que assim, ele está mostrando qualquer idade, agora ele está mostrando qualquer classe social. O Espírito Santo iria chegar para todos, todos teriam acesso a ele, e esse dia iria acontecer. Então foi uma promessa feita pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento, a democratização do Espírito Santo, que agora não estaria mais limitada a apenas 4 classes para agir, mas agora iria agir para todos aqueles que deixassem ele operar. Vamos ver aqui, irmãos, então, isso acontecendo. O cumprimento disso em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo que lhes concedia que falasse. Então, aqui a gente vê que o Espírito Santo, então, veio sobre a igreja. Jesus falou: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não deveriam fazer nada sem a unção do Espírito Santo. O próprio Jesus teve que esperar o Espírito Santo vir sobre ele para ele começar seu ministério. E o Espírito Santo veio sobre ele no batismo. Então, ninguém deve fazer a obra sem essa operação do Espírito. Nós precisamos levar em consideração, e essa é uma ferramenta que temos que considerar.
Precisamos do Espírito Santo. É interessante que ele diz que o Espírito Santo veio sobre eles e pousou línguas como que de fogo sobre cada um deles. E ali foi repartidas as línguas entre eles. E o Espírito Santo que concedia as línguas que eles falavam. Veja que não é o Espírito Santo que fala a língua. Se você não é batizado com o Espírito Santo, a dica da noite é: quem fala a língua é você, o Espírito concede a língua. Ele vai conceder a língua e você precisa crer que aquela língua é divina e falar aquela língua, ter a fé para falar. Amém, irmãos? Se você não é batizado com o Espírito Santo, é seu direito. E você vai ver que ferramenta poderosa, viu? Nessa aula aqui, você vai ver que é uma ferramenta poderosa. Então, você vai falar a língua que o Espírito concede. Não é ele que vai falar a língua, mas você que vai falar a língua que ele está concedendo a você. E você precisa crer e falar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, quando você chamar as pessoas, você que é dirigente de igreja aí, para vir à frente, explique isso para elas, para que elas saibam. As línguas estão dentro dela, ela só precisa falar. Porque o Espírito Santo já veio, já foi derramado. Elas só precisam ter a ousadia de falar. É como mais ou menos uma criança, né? Uma criança não sai falando inconstitucionalissimamente. Não fala. Uma criança, essa frase logo nos primeiros meses ali de vida, não fala. Ela vai falando papá, papá, mama. Não fala, né? Fluente. Não fala de início. Mas ela vai balbuciando ali algumas palavras. E dali a pouco vai formando as frases, vai falando as palavras, depois vai formando as frases, os blocos, né? Depois vai construindo as ideias. É assim que falamos. Vê que da mesma forma o Espírito Santo vem e nós é que falamos as línguas. Temos que crer nisso. Interessante isso, viu, irmãos? É interessante. Então, quem fala a língua é você, viu? Ele só concede. Tá aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Às vezes a gente impõe as mãos sobre os irmãos e eles dão a falar, viu? Eles começam a falar em língua fluente. Tem uns que a gente... Agora tem outros que vão devagar. Às vezes uma palavra só, dali a pouco recebe mais outra, dali mais outra, dali mais outra, e dali a pouco ele está jorrando em línguas. É assim que acontece. Mas quem fala a língua somos nós. Só para deixar registrado aí. Tá certo? Vamos continuar. E Pedro vai explicar então o que aconteceu. Ele vai dizer que era o cumprimento da promessa. Atos 2,15. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Veja que Pedro está explicando e mostrando que o que aconteceu no Pentecostes foi a promessa de Joel. Agora não precisa mais esperar pelo Espírito Santo. Não precisa da glória, 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 até a língua enrolar para receber, não. Você precisa crer no que está escrito e crer que é para você e falar. Porque essa promessa é para todos. Amém? A promessa é para todos, irmãos. A promessa do Espírito Santo. Por que é para todos? Porque você vai perceber que é muito importante que você fale em línguas. É importante que você receba esse revestimento de poder. É importantíssimo para a tua edificação pessoal. Vamos ver aqui? A prática. Vamos para a prática? Vamos. Pronto. Os primeiros cristãos, eles não faziam nada sem o Espírito Santo. A gente vai ver isso aqui. Tem muita gente que prega e ensina que o Espírito Santo foi só para aquela época lá. Que o batismo com o Espírito Santo não é para os nossos dias. Tem uma evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Essa é a evidência. Porque em João capítulo 20,
quando a igreja nasce em João 20, que Jesus, após ter ressuscitado, aparece entre eles e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, recebei o Espírito Santo, eles não falaram em línguas, mas ali nasceram de novo. Veja que é uma experiência, o novo nascimento. O Espírito Santo veio para dentro deles. Mas Jesus falou, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E qual foi a evidência de que eles foram revestidos de poder? O falar em línguas. Foi tão tremendo que eles falaram, esses caras estão tudo cheios de mosto? Ou seja, tão doidão? É porque eles beberam no bar do Joel. Beberam no bar do Joel, encheram a cara no bar do Joel. O bar do Joel é Joel 2:28, viu? E acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito. Eles ficaram embriagados no espírito. E eles olharam assim e disseram, esses homens estão cheios de mosto. Porque havia uma evidência, eles falaram em línguas. E eles identificaram línguas das suas regiões. Porque havia gente do ponto da Bitínia, das regiões de Cirene, da Capadócia, da Arábia, de vários lugares. E eles viram eles falando em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência, e é o falar em outras línguas. Quando Cornélio é cheio do Espírito Santo, antes mesmo de ter qualquer tipo de apelo, eles falaram em línguas, veio o Espírito sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. E Pedro falou, como nós podemos negar a água a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Veja que o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência, e é o falar em línguas, indiscutivelmente. Amém, irmãos? Glória a Deus. É a porta de entrada para os dons. Vamos continuar? Aí ele fala, segundo aos Coríntios 13:13, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Observe bem que a igreja, os primeiros cristãos, eles não faziam nada sem o Espírito Santo, nada. Veja que aqui na saudação de Paulo, ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem o Espírito Santo. Aqui em Atos 15:28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos pôr maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes dela. Fareis bem se vos guardardes. Saúde. Observe que Tiago aqui dá o parecer sobre a questão de que os gentios que se convertiam estavam sendo obrigados a guardar a lei de Moisés por causa dos judaizantes, em Atos capítulo 15. Então, Tiago dá o parecer e ele diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Observe que eles tratavam o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo não é o vento, o Espírito Santo não é uma pomba, não é o óleo, é uma pessoa, irmãos. Veja que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele fala, e disse o Espírito Santo, apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. O Espírito Santo tem uma voz, é uma pessoa. Óleo, vento, pomba, são símbolos do Espírito Santo. Simbolizam a presença do Espírito, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e é a terceira pessoa da Trindade, e ele tem uma voz. E eles não faziam nada sem o Espírito Santo. Ao parecer de Tiago, ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impõe encargo nenhum sobre aqueles que se convertem. Observe que o Espírito Santo era muito ativo na igreja do primeiro século. Veja que os cristãos não faziam nada sem a presença do Espírito Santo. Vamos engrossar esse caldo aqui um pouquinho mais? Vamos engrossar um pouquinho? Olha só, Atos 19, diz assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados então? E eles responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha
depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, e isso é inegável. Precisamos ser sinceros, irmãos, na interpretação bíblica. Veja que o falar em línguas é evidência que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Agora, Paulo notou alguma coisa diferente nesses irmãos aqui. Estava com eles e falou, esses caras estão estranhos, está faltando alguma coisa nesses irmãos. E Paulo, então, começa a fazer perguntas. Porque muitas vezes Deus não vai lhe revelar tudo. Às vezes você tem que se mover com perguntas, se tratando de pessoas. E Paulo, então, faz uma pergunta para extrair daqueles irmãos a verdade. Diz assim, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Mostrando que o batismo com o Espírito Santo era uma coisa comum na igreja primitiva. Recebeste o Espírito Santo quando cresce? Eles disseram assim, a gente nem sabia que existe o Espírito Santo. Como? Que um crente da igreja primitiva não sabia nem quem era o Espírito Santo. Esses camaradas aqui não eram convertidos. Eles eram apenas discípulos de João. Porque Paulo então começa a expor para eles o evangelho, falando, na verdade, João pregou o batismo de arrependimento, anunciando aquele que viria, a saber quem? Jesus. Então explicou para eles o evangelho e eles foram batizados em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus aqui nós entendemos que é o novo nascimento. E aí os crentes do primeiro século, eles batizavam em nome de Jesus, tá certo? Então aqui no caso eles receberam o batismo e após o batismo eles então receberam o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Então eles não eram convertidos, se converteram, foram batizados nas águas e depois foram batizados com o Espírito Santo. Observe então que nós percebemos aqui nesse texto que os primeiros cristãos não faziam nada sem o Espírito Santo. Então, se alguém não tinha o batismo, eles tratavam de conduzir aquela pessoa para serem batizadas. E por que o batismo com o Espírito Santo é tão importante para o crente? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma linguagem de oração. Vamos nos debruçar sobre esse texto aqui, Romanos 8, 26, que diz assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, durante muito tempo, eu me converti e olhava para esse texto aqui, eu pensava que o Espírito Santo ia orar por mim sozinho. E a gente falava, Espírito Santo, ore por mim. Tem até uma música aí, né? Ore por mim, Espírito Santo. Eu estou precisando, ore por mim, interceda por mim, ore por mim. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Hoje você vai entender esse texto aqui na íntegra. Porque o Espírito Santo não vai orar por você sem a sua participação. Glória a Deus. O Espírito Santo não vai orar por você sem a sua participação. Vamos lá? Vamos avançar aqui? Ele diz, primeiro que ajuda nas nossas fraquezas. A palavra ajuda ali é uma palavra grega, bem grande, né? Sulantinambanomai. E a palavra sulantinambanomai, essa palavra grega, significa eu ajudar alguém a realizar algo. Não é eu fazendo sozinho, mas sou eu ajudando uma outra pessoa. Então não é o Espírito Santo que vai interceder por mim sem a minha participação. Significa dizer que ele vai me ajudar de que maneira? Me dando a língua e eu vou falar a língua. Eu vou orar a língua que ele vai me dar. Robrostobia cambará camblaste que manara subianaste. Vagamblando combro subia sibianara candará na sépia. Gavlasto combro subianaia que de assura candará manai. Veja que ele me dá a língua e eu falo. Ele me dá a língua e eu falo. Então, ele vai me ajudar nas minhas fraquezas. Eu quero que você guarde a palavra fraqueza. Porque um dos benefícios da oração em línguas
é derrubar as suas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? A sua fraqueza é mulher? Não pode ver um rabo de saia? Ele te ajuda a derrubar isso. Qual é a tua fraqueza? É dinheiro? Você é apegado a dinheiro? Qual é a tua fraqueza? É inveja? É a cobiça? É a maledicência? Seja qual for a sua fraqueza, ele vai te ajudar a vencer com a língua. Você tem que orar em língua. A oração em línguas edifica o seu espírito. Você vai ver isso aqui comigo de uma maneira mais ampla. Observe bem, ele diz, também o Espírito semelhante nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Porque de repente você no seu idioma, você não vai conseguir alcançar um nível de oração certo, a oração que você realmente precisa. Mas o Espírito Santo vai ser cirúrgico, que é uma oração conduzida por ele. Você vai orar exatamente o que você precisa, porque ele vai te dar a língua para você orar. Eita, irmãos, que bênção! Aí ele fala, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Na verdade aqui, gemidos inexprimíveis é uma língua que muitas vezes você não entende. A tradução disso aqui, veja que é a oração em línguas que ele está falando aqui. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então observe que o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, ele vai te levar a orar junto com ele. Você tem que participar. Por isso a palavra ajuda nas nossas fraquezas ali. Ajuda é pegar junto com alguém em algo para realizar uma tarefa. E ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, quando você ora em línguas, você está orando a verdadeira e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? A perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele vai orar junto com você. Vamos continuar aqui? Observe, ó. Ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Veja que ele está falando que quem fala em língua, se você ver o versículo 2, ninguém entende, porque está falando mistérios para Deus. Ninguém entende. Mas quem está orando em língua deve orar para que interprete, para que o Espírito Santo possa te dar a interpretação do que você está orando. Então observe, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. E algumas traduções dizem, meu espírito ora bem. Então quando você ora em língua, você está orando no espírito. É o seu espírito que está orando. Guarda isso aí, é o teu espírito que está orando. E é uma oração perfeita, irmãos. Por que uma oração perfeita? Porque é uma oração do próprio Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Então, é uma oração em fé plena. E quando você começa a mergulhar nessas dimensões aqui, o negócio é tremendo, viu, irmãos? Pense. Sabe, você muitas vezes está orando pelo seu ministério, está orando pela sua família, está intercedendo por livramento para alguém, você não sabe. Você começa a orar em língua, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu já estiquei para oração em línguas 2 horas e entrei em dimensões assim tremendas. Parecia uma cachoeira, a quantidade de línguas que começou a vir. A gente começa a entrar em outras dimensões. Isso aqui é uma prática. Ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. A minha mente fica infrutífera, mas meu espírito está orando. Isso aqui dá para você orar dirigindo, dá para você orar fazendo a comida, porque não usa a mente. A oração em língua é no espírito. Dá para você orar em todo o tempo andando no caminho. Eu vou no mercado, eu vou orando em língua. Eu vou no carro, eu vou orando em língua. Estou tomando banho, estou orando em língua. Edificando o meu espírito. Fortalecendo o meu espírito. Por que uma oração perfeita? Porque não passa pela mente. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós oramos e nós não cremos na oração que nós estamos fazendo. Quantos aqui já oraram por alguém, por cura, por exemplo, e dentro do coração não estava crendo na oração que estava fazendo? A oração era só com a boca e no coração não estava crendo. Só eu?
Aleluia! Só eu? Já aconteceu comigo. De orar por uma pessoa e não estava crendo naquela oração, porque estava passando pela mente. Mas isso não acontece com a oração em língua. Por quê? É uma oração perfeita. Você não sabe o que está orando, então é uma oração sem nenhuma interferência da incredulidade. É uma oração com crença plena. Tremendo isso, viu, irmãos? Tremendo. Aí ele vai continuar. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O problema é que muita gente colocou os olhos que aquele que profetiza edifica a igreja, que aquele que profetiza é superior ao que fala em língua. Ele está falando aqui sobre operação dos dons, mas cada dom tem a sua importância. Não significa que falar em língua não tem importância, que orar em língua não tem importância. É que é melhor para a edificação da igreja se houver interpretação. É isso que ele está querendo dizer. Mas não diminui a importância do falar em línguas, do orar em línguas. E ele diz o seguinte, ele diz que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. E a palavra edificar, guarda isso aí, ó. Eu vou dar esses slides aqui para vocês, viu? Pode ficar tranquilo. Olha a definição de edificar aí, ó. Acho que eu passei lá para frente, viu? Ou para trás. Espera aí, irmãos. Deixa eu tentar voltar aqui. Só um instantinho. Pronto, a palavra edificar é a palavra grega oikodomel, que também pode ser traduzida, pode ser dito, né, oikodomos, que significa o seguinte: construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, é uma metáfora. Fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça e virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Então, a palavra edificar significa, basicamente aqui, construir. Quando você fala em línguas, ora em outras línguas, tira tempo para orar em línguas, o que acontece? Você está se edificando. Edificando o quê? O teu homem interior. As suas fraquezas começam a morrer. E o seu homem espiritual é fortalecido. Você começa a orar pelo seu destino espiritual, pelo seu futuro espiritual. Você começa a trilhar o caminho do crescimento e a ser exatamente o que Deus planejou que você fosse. Você está orando pelo teu destino espiritual, o teu futuro espiritual. Você está se edificando. Então, você está colocando bases na sua vida espiritual, progredindo na fé. As suas fraquezas de fato começam a morrer. Se você é preso em alguma área, isso é quebrado através da oração em línguas. Porque a graça de Deus, irmãos, não é apenas salvadora. A graça de Deus também é transformadora. É para transformar a sua vida. Agora, essa transformação não envolve apenas a crença, mas envolve a participação. Você precisa participar no teu crescimento. Crescimento espiritual é o teu destino. E ninguém vai crescer se não quiser crescer. No reino de Deus, as pessoas não vão crescer automaticamente, como na vida comum. Uma criança, a tendência dela é crescer, não é? Se não tiver nenhuma doença, nenhuma deformidade, a tendência daquela criança é crescer. Mas, na vida espiritual, para quem quiser crescer espiritualmente, precisa colocar força para isso. E uma das ferramentas dadas por Deus para o teu crescimento é a oração em línguas. Você se edifica quando você está orando em línguas. É uma ferramenta poderosa. A minha vida foi completamente transformada quando eu descobri isso aqui. Eu descobri isso aqui, sabe quando? 2011. Em 2011 eu descobri isso aqui. Isso aqui foi um divisor de águas na minha vida muito grande. Realmente, eu consegui vencer muitas coisas que eu vinha sendo preso em determinadas áreas através da oração em línguas. Quando eu vi, eu estava vencendo. Sabe, no começo não parece nada, você vai orando em língua, parece um doido. Você começa ali falando em língua, parece que não está acontecendo nada.
Mas depois de 6 meses, 1 ano, aí você começa a ver as mudanças. Porque a oração em línguas te ajuda nas suas fraquezas, irmãos. Aleluia. É uma ferramenta indispensável. Você começa com 5 minutos, depois vai para 10 minutos. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode receber o batismo hoje, se você quiser. Quando terminar a live, você fala: Deus, eu quero falar em língua. Se concentre no seu espírito e deixa as línguas fluírem. Você vai receber o batismo, depois você fala aqui: eu recebi o batismo com o Espírito Santo, então me chama lá no privado. Me diga: eu fui batizado em casa, desse jeito. Não fui batizado numa igreja, fui batizado em casa. Falei: Senhor, todo mundo fala em língua, eu quero falar também. E ali veio o revestimento de poder sobre mim. Eu era novo, convertido lá atrás, na década de 90, né, final da década de 90, foi quando eu recebi esse revestimento de poder. Amém, irmãos? Então, vamos aí continuar então a nossa aula. A aula tremenda, né, irmãos? Diferente da escatologia, né? Vamos lá. A linguagem de oração do Espírito Santo. Vamos continuar. Olha só o que Judas fala. Judas e Efésios. Paulo e Efésios. Ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja que é uma oração. E isso faz também uma diferença na sua fé, porque você está se edificando. Na verdade, muitas batalhas você tem perdido porque não tem orado em línguas. Passe a orar em línguas, colocar isso no seu cardápio. Tire 5, 10 minutos, quando estiver dirigindo. Lembra de mim, lembra do pastor Antônio. E comece a orar em línguas. Vai fazer uma grande diferença. Veja que ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja, orando no Espírito. Eu gosto muito da tradução que diz orando através do Espírito Santo, porque é ele que dá a língua. Vamos ver aqui, Efésios 6, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Veja que o Espírito está com E maiúsculo. Orando no Espírito Santo. Em algumas traduções diz a palavra no ali é através de. Então é através do Espírito Santo. Veja que ele dá a língua e você ora. É uma oração, uma linguagem de oração poderosa. E nós, os crentes, precisamos se valer dessa ferramenta. Vamos continuar aqui. Orarei só em língua? Só vou orar em língua agora? Não. Você vai orar em língua e vai orar também no seu idioma. As duas orações são importantes. Comunhão com Deus, relacionamento com o Espírito, edificação pessoal, as duas coisas são importantes. Paulo vai falar isso. Ele diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Tá vendo? Ele diz: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Porque você pode transformar em cânticos espirituais também as línguas. E você pode também cantar ao Senhor no seu idioma. Veja, ele fala: orarei no Espírito, orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. As duas coisas são importantes. Glória a Deus, para não dizer aqui que eu falei: não, agora todo mundo só tem que orar em língua. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que você também precisa orar em língua. Se você não faz, precisa fazer, porque tua vida espiritual depende disso. Ele vai continuar. Ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Veja que Paulo aqui agora ele dá uma levantada na questão das línguas, que pela fala dele, parecia que ele estava desmotivando as pessoas a orar em língua, mas não era isso que ele estava falando. Porque na igreja de Corinto havia desordem no culto. Todo mundo queria falar em língua, todo mundo queria profetizar, todo mundo queria interpretar. E ele então começa a ensinar esses irmãos que deveriam fazer as coisas com ordem, uma coisa de cada vez. Ele fala: se não tiver intérprete, fale consigo mesmo, mostrando que eu posso orar em língua baixinho, posso falar comigo mesmo, dá certo também. Aí depois ele fala: eu vou fazer as duas coisas, cantarei com o Espírito, cantarei com a mente, orarei com o Espírito, orarei com a mente. Depois ele fala: dou graças ao meu Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele deu importância ao falar em línguas, disse que é para edificação pessoal, mas que ele preferiria, de repente, falar em línguas, mas interpretar para que a igreja recebesse a edificação. Já que estamos no culto público,
Porque no tocante a estar sozinho, eu falo em língua para minha edificação. No tocante a estar no culto público, eu falo em línguas e procuro interpretar para edificar os demais. Então existe a oração em língua para minha edificação e aquela que é feita no culto público, que deve ter interpretação para poder edificar os demais. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo. Aleluia, que coisa linda, né, irmãos? E ele fala, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Ele não estava se gloriando, dizendo, olha, eu falo mais línguas que todos vocês, se gloriando. Não, ele falava assim, eu tenho uma vida de oração em línguas. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Eu tenho uma vida constante de oração em línguas. É o segredo do poder de Paulo aí, ó, irmãos. Muita oração em línguas. Glória a Deus. Partindo para o fim, falar sobre esse homem aqui. Quem já ouviu falar aí no Dave Robertson? Dave Robertson é um catedrático aí nos dons espirituais e na questão da vida no espírito. Esse cara me inspira, viu? Você pode botar aí Dave Robertson. Você vai ver várias pregações dele, ministrações dele. Veio aqui no Brasil e veio fazer conferências. Morreu ano passado, se eu não me engano. Homem de Deus, evangelista, muito usado em cura e milagres. Dave Robertson escreveu o livro O Andar no Espírito e o Andar no Poder. Um livro tremendo. Aliás, eu vou dar esse livro para vocês. Quem vai querer esse livro aí? Só se compartilhar essa live aí, viu? Quando terminar, compartilha aí no grupo da família. Você vai compartilhar? Se você compartilhar essa live aí, eu vou te dar o livro dele, esse livro aí, ó. O melhor livro sobre a vida no espírito que eu já li, viu? O melhor, sem sombra de dúvida, o melhor livro. Quem vai compartilhar aí? Me ajudar. Eu vou compartilhar o livro com você de qualquer maneira, né? Tá certo? Vou botar lá nos grupos, mas eu queria que você pelo menos me ajudasse compartilhando esse conteúdo dessa live com mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam receber. Amanhã eu vou dar o livro dele para vocês, viu? Vou compartilhar lá, junto com os slides da aula, para você poder estar fixando o conhecimento. Aqui ele vai dissecar sobre os dons, vai falar sobre tudo. Esse cara aqui, meu amigo, como diz o carioca, é sinistro. Todo mundo quer, né? Pronto, glória a Deus. Então quando acabar a live, compartilha aí pelo menos com 10 pessoas aí a live. Então, irmãos, Dave Robertson, esse cara aqui, ele teve um sonho e ele estava no auditório, num lugar grande assim, e tinha uma mulher na plataforma, e essa mulher estava sendo usada por Deus, fazendo milagre, curando. E ele se levantou e disse, Senhor, por que o Senhor está usando uma mulher no sonho, né? E Deus falou, porque os homens não se levantam. Eita, irmãos. Podia dormir sem essa, né? E quando ele acordou com uma percepção muito forte de que ele devia fazer algo com a sua vida espiritual. Até então era um crente de banco, não tinha nenhuma atividade, e ele se levantou com aquela impressão, preciso fazer alguma coisa com a minha vida espiritual. E ele trabalhava numa serraria que era em frente à casa dele, né? E quando o toque da serraria dava, então, ele decidiu ir lá pedir demissão, pediu demissão. Não estou falando para você fazer isso, viu? Isso aí foi a direção que ele recebeu. Ele pediu demissão da serraria. Mas, como ele não tinha nenhuma direção de Deus para fazer nada, ele resolveu, então, se dedicar à oração. Então, quando tocava o toque da serraria, às 8 da manhã, esse homem se ajoelhava para orar. Até meio-dia. Quando dava meio-dia, dava o toque para o almoço, ele levantava, parava a oração e ia almoçar. Quando dava 1h da tarde, tocava de novo, ele voltava para orar. E orava até as 5. Ele fez isso por 3 meses. Ele diz que ele se fez prisioneiro do seu quarto. Ele sabia cada mancha que tinha no carpete. De vez em quando ele amaldiçoava as baratas que apareciam. Ele ficou preso naquele quarto por 3 meses orando. Sendo que em 1 hora ele orava por tudo. Orava pela família, orava pelos parentes, orava pelos missionários, por aqueles que precisavam se converter, pelos membros da sua igreja, pelo seu pastor. Orava por todo mundo. Em 1 hora dava para orar por todo mundo. E depois, o que ele ia fazer?
Como ele não tinha mais nada para fazer, ele começou a matar o tempo orando em língua. Ficou matando o tempo orando em língua. E começava a orar em língua. E ele pegou uma habilidade de orar em língua em silêncio, né? Baixinho. Falando consigo mesmo e até lendo. Então ele ficava lendo, orando em língua. E ali ele ficou 3 meses assim. Um dia uma irmã chegou para ele e falou: Pastor David, vamos ali. É um pregador que está vindo na igreja aí. A igreja tradicional ali. A gente vai para lá assistir a pregação dele. É um cara que vem de longe. Aí ele falou: rapaz, eu estava doido para me livrar daquele quarto mesmo. Eu não aguentava mais. Eu falei: eu vou com você, irmã. Aí foi com a irmã na reunião. Chegou lá, o cara estava pregando, dizendo que Deus não operava nos nossos dias. Dizendo que milagres era para o tempo dos apóstolos. E ele chegou, sentou. Aí tinha uma irmã que estava sentada do lado dele, com a perna esticada. A irmã tinha a perna 15 centímetros maior que a outra. Ele olhou aquilo assim, viu a perna da irmã uma menor que a outra, né? E falou: que coisa interessante. Ele olhou pro quadril assim da irmã e Deus deu uma visão a ele aberta. Ele viu o raio-x e viu o osso da irmã, o problema que a irmã tinha. Ele conseguiu identificar como se fosse um raio-x. Aí ele olhou assim, mas ninguém estava vendo. Falou: será que sou eu que estou vendo isso aqui? Olhou de novo, nunca tinha tido essa experiência, né? Olhou de novo e era ali aquele problema no fêmur. Rapaz, de repente... Irmã Sueli, a Adriana vai botar o número de telefone aí se você não está em nenhum grupo, irmã. Aí eu boto sempre em todos os grupos. Pelo jeito ela não está em grupo nenhum. Bota o número de telefone aí para ela me mandar um oi. A Adriana vai botar aí no YouTube, irmã Sueli, para você poder mandar um oi para mim, para eu te mandar o livro, né? De repente eu acho que você não está em nenhum grupo de estudo. Às vezes acontece a pessoa chegar aqui na live, me conheceu de outra forma, e aí precisa. Aí ele olhou assim e viu o raio-x da perna da irmã, e viu o problema que a irmã tinha, e falou: a irmã tem um problema na perna? E foi contando, assim, 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 foi um problema no osso, assim, assim, e a irmã falou: como é que você sabe? Aí ele falou: eu tô vendo, irmã, eu tô olhando aqui para tua perna e tô vendo, eu creio que Deus está querendo fazer alguma coisa, eu posso orar pela irmã? Aí a irmã falou: pode orar. E ele foi e ficou em pé, e ele começou a orar como todo bom pentecostal, né? Começou a gritar, levantar a voz bem alto, a gritar alto, e o pregador estava falando: milagres não existem, milagres é para a época dos apóstolos. Quem aqui, dentre vocês, testemunhou algum milagre? Me conta. Quem testemunhou algum milagre aqui? Todo mundo quieto. E só ele gritando lá. Aí ele falou: ô diácono, manda aquele irmão ficar quieto ali que eu estou pregando, está me atrapalhando aqui. E quando o diácono vai lá, né, pedir para ele parar de orar alto, enquanto o diácono está indo, o irmão dele puxou a perna da irmã assim, ó, e a perna dela endireitou, cresceu 15 centímetros. E o pregador perguntando: quem aqui viu algum milagre? Me conta aí que eu quero ver. Milagre é para a época dos apóstolos. E o diácono foi, levantou a mão e falou: eu? Aí o irmão olhou para ele assim, o pregador, falou: que milagre? Ele falou: acabei de ver a perna da irmã ali crescer 15 centímetros. Acabei de ver a perna da irmã crescer 15 centímetros. Ou seja, ali naquele momento Deus operou o milagre. E o irmão Dave então falou: meu Deus do céu. E o pessoal viu, né? E aí tinha gente com problema na coluna, pessoal com problema na perna. Eu sei que formou uma fila. Ele não pôde ficar ali, desceu lá para baixo da igreja, né? Tinha uma parte baixo das escadas lá embaixo. E o pessoal foi atrás dele. Ele pôs as mãos sobre aquelas pessoas e curou todas elas, irmão. Interessante, curou todas elas. Daqui a pouco os jovens tradicionais chegaram e disseram assim: eu quero receber o que o senhor tem. Ele falou: vem cá, e impôs as mãos sobre os jovens receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi uma festa. Depois o irmão dele saiu daquela reunião, ficou agarrado na grade, fora de si, perguntando: Deus, o que o senhor fez comigo? Chorando: o que o senhor fez comigo? Impactado porque tinha sido usado por Deus daquela forma. O que o senhor fez comigo? E Deus falou assim para ele: nada.
Você só descobriu acidentalmente a fonte do meu poder. E é a oração em língua, irmão. Glória a Deus. A oração em línguas é o poder de Deus disponível. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que vos dou o quê? Poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. A palavra poder é a palavra dunamis. Significa dinamite. É poder para estourar mesmo com as obras das trevas. Amém? Deus, ele quer usar você. Então, muitos de vocês aí podem mudar completamente a forma como vocês têm vivido o cristianismo e começar a colocar a oração em línguas no seu cardápio. Cardápio que eu digo, cardápio de consagração a Deus. Comece com 5 minutos, depois para 10, depois para 20. Tome o hábito de orar em língua enquanto está fazendo outras coisas, é bom. E você vai crescer muito espiritualmente. Glória a Deus, irmãos. Bom, essa é a aula de hoje. Escola Superior de Teologia Prática.